Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem, todo mundo estudando, focado. Vamos lá com mais uma aula. Para a gente dar continuidade nesses nossos estudos, eu vou passar para vocês sobre parada cardiorrespiratória, tá? Já vamos dar início nessa matéria e assim que a gente retornar, teremos as aulas práticas referentes a essa aula, tá? Porque é muito importante essa prática, tá? Mas infelizmente não podemos nos encontrar, mas por enquanto vamos seguir com a teoria e depois a gente tenta passar todas essas práticas, tá bom? Vamos lá, relacionado à parada cardiorrespiratória, no Brasil existe, né, uma estimativa de 200 mil casos, né, de parada cardíaca por ano. É muita coisa, né? E às vezes são coisas que podem ser evitadas, né? Um cuidado com a saúde maior, um cuidado mais redobrado, né, poderia estar evitando. Mas enfim, metade desses casos, né, ou seja, 100 mil desses casos, acontece dentro do hospital, tá? A taxa de sobrevida na alta hospitalar vai variar de 9,5% nos casos de parada cardíaca que acontecem, né, fora do hospital e 24,2% para os casos que acontecem dentro do hospital. O que isso significa? Aquelas pessoas que têm, né, parada cardíaca fora do hospital, ela tem uma chance menor de sobrevida do que as pessoas que têm dentro do hospital, né? Claramente porque você teve uma parada cardíaca dentro do hospital, você vai ter recursos mais rápido, né? Um atendimento mais rápido. E pessoas que têm essas paradas cardíacas fora do hospital, infelizmente, acabam sofrendo por isso, tá? Tendo maiores consequências. Desses sobreviventes, né, que sobrevivem a uma parada cardiorrespiratória, né, uma parada cardíaca, de 40% a 50% desses casos, né, eles permanecem com algum tipo de deficiência, alguma alteração, seja cognitiva, de memória, né, de desempenho intelectual, às vezes não consegue gravar uma certa informação, não consegue falar, né, não consegue gravar as coisas, tá? Então, de 40% a 50% desses pacientes vão permanecer com essas sequelas, com essas consequências devido a uma parada cardíaca, tá? O atendimento à parada cardiorrespiratória, né, ele é descrito a ressuscitação cardiopulmonar, que é a RCP, tá? Que futuramente nós teremos a prática de RCP, que compreende uma sequência de manobras e procedimentos destinados a manter a circulação cerebral e cardíaca e também garantir a sobrevida desse paciente, tá? Então, o objetivo principal, o intuito, né, dessa manobra é manter a circulação, né, desse coração e também dessa região cerebral, né? Por quê? Porque a gente sabe que quando falta, né, quando o coração para de bater, a nossa circulação, consequentemente, ela vai parar. E quando essa circulação para, né, a gente sabe que o nosso cérebro vai ser o principal afetado, né, porque ele necessita de muita oxigenação. E quando não tem uma circulação adequada, né, esse cérebro ele vai sofrer algumas lesões. E a gente sabe que dependendo do tipo de lesão, esse paciente ele vai ter sequelas para o resto da sua vida, né? Então, a gente precisa minimizar isso aí o máximo possível, tá? É aqui, a cadeia de sobrevida no ambiente intra-hospitalar, dentro do hospital. Primeiramente, a gente vai fazer vigilância, né, e prevenção, reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência, a RCP imediata de alta qualidade, rápida desfibrilação e suporte avançado de vida e cuidados pós-parada cardiorrespiratória. Aí aqui a gente vai descrever cada um deles, né, para a gente ter uma noção, né, o que é cada um desses passo a passo durante um atendimento, tá? A vigilância e prevenção, né, no caso, os pacientes que estão dentro, né, do hospital, eles dependem de um sistema de vigilância adequado, né, a fim de prevenir uma parada cardiorrespiratória. É manter aquele paciente em monitoramento, né, tá sempre observando o paciente para ver como é que ele tá, se ele sofre, né, se ele tem alguma possibilidade dele ter alguma parada cardíaca, né, esse paciente ele tem que estar em um condicionamento mais, uma vigilância maior, né? Porque se caso ele vier a ter uma parada cardiorrespiratória, que esse socorro venha de uma forma imediata, tá?
É preciso uma interação harmoniosa de vários departamentos e serviços da instituição e de um time multidisciplinar de profissionais que inclua médico, enfermeiro, fisioterapeuta, entre outros. Ou seja, não é só o enfermeiro, não é só o técnico que tem que estar fazendo, né, essa vigilância com esse paciente, tá? Então, são todos os profissionais que têm que estar atentos, têm que ter esse acesso um ao outro, tem que ter uma comunicação entre esses profissionais, né, para que discutam, né, a respeito sobre as possíveis, né, acontecimentos com esse paciente. Na nova diretriz, ela preconiza o acionamento imediato e da iminência de pacientes com deterioração deterioração clínica aguda e com o objetivo de prevenir essa parada cardiorrespiratória intra-hospitalar, tá? Então, evitar com que esse paciente tenha, né, essa parada cardiorrespiratória dentro do hospital, tá? Então, tem que ser ações para com que isso não aconteça. Acredita-se que equipes treinadas, né, na complexa coreografia da ressuscitação pode diminuir a ocorrência de uma parada cardíaca intra-hospitalar e, caso ocorra, aumenta a chance de um melhor desfecho no atendimento desse paciente, tá? Então, por exemplo, quando profissionais que não se entrosam, que não têm uma rotina, né, que se não mantêm conectados uns aos outros, a chance desse paciente ter maiores sequelas devido a uma parada cardiorrespiratória é muito grande, né? Então tem que estar todo mundo sabendo onde vai atuar, o que precisa fazer durante uma parada cardiorrespiratória, tá? Então precisa estar sintonizado, né, essa equipe para um melhor atendimento, tá? Reconhecimento e acionamento imediato do serviço de emergência. O médico o profissional, né, da saúde, ele deve reconhecer uma parada cardiorrespiratória. Então, chegando no paciente, né, a gente vai avaliar a responsabilidade, né, chamar pelo nome do paciente para saber se ele está respondendo. Às vezes o paciente está só dormindo, né? Então, a gente precisa chegar e avaliar essa responsabilidade do paciente. Avaliar a respiração e o pulso simultaneamente por, no máximo, 10 segundos, tá? Nós temos 10 segundos para fazer a checagem da respiração e também o pulso. Em caso de detecção de ausência de responsabilidade e respiração e pulso, solicitar um outro profissional de forma clara e objetiva, né? Então, vai acionar a equipe médica, trazer o carrinho de emergência e trazer também o desfibrilador, né? No caso, ou o manual ou o DEA, tá? Normalmente no carrinho de emergência já tem esse desfibrilador, o manual, que lembrando que é somente o médico que pode fazer o uso desse manual, tá? A reanimação cardiopulmonar imediata de alta qualidade vai ser vai acontecer após o acionamento, né, da equipe médica, dos outros profissionais para auxiliar nesse atendimento, tá? Ele deve se iniciar as compressões torácicas e a ventilação em todos os pacientes adultos com a parada cardiorrespiratória, seja por causa cardíaca ou não cardíaca. Com as mãos sobre a metade inferior, aqui já vem explicando como é que é esse passo a passo dessa reanimação, tá? Com as mãos sobre a metade inferior do externo, que é a região hipotenar, essa região mediana, né, que nós temos no nosso corpo, sem flexionar os cotovelos, nós vamos fazer essas compressões, tá? A frequência deve ser de 100 a 120 compressões por minuto, a profundidade vai ser mínima de 2 polegadas e no máximo 2,4 polegadas, tá? Que equivale a 5 e 6 centímetros. Tem que permitir o retorno total do tórax após cada compressão, não apoiar-se sobre o tórax entre as compressões, minimizar a interrupção das compressões, não interromper a compressão por mais de 10 segundos, tá? Colocar a prancha rígida embaixo do tórax do paciente assim que disponível. Isso aqui durante a prática eu vou estar ensinando para vocês como é que funciona, tá? Esses passo a passo, não precisa, como se diz, se afobar, né? Não precisa ficar preocupado que eu vou passar para vocês todo esse passo a passo para a gente praticar, tá? Mas eu preciso passar essas teorias para a gente chegar, né, na nossa prática com
sabendo o que fazer, como agir, tá? Aqui tem uma foto, né, no posicionamento correto da compressão torácica, tá? É 2 dedos acima da região da hipófise, tá? Aí tem o A, B, C, D, né, as regiões, mostrando certinho aí para vocês a posição. Em relação à ventilação com pressão adequada, tá? Quando a gente está sem vias aéreas avançada, no caso, esse paciente ele não foi entubado ainda, tá? Devemos realizar a abertura das vias aéreas para fazer essa ventilação adequada e fazer uma ventilação, ventilação numa relação de 30/2, ou seja, vai ser 30 compressões, ele vai parar as compressões e a pessoa que tiver fazendo a ventilação, né, ou se for somente um socorrista, vai fazer 2 ventilações, tá? E até garantir uma via aérea avançada, até fazer a intubação desse paciente, vai continuar nesse ciclo, 30/2, ok? Com vias aéreas avançadas, né, máscara, laríngea, tubo orotraqueal ou traqueostomia, as compressões vão ser contínuas, né, em uma frequência de 100 a 120 por minuto, e mesmo essas compressões sendo contínuas, tá? Vai ser uma ventilação a cada 6 minutos. Então, os profissionais, um vai seguir a compressão, né, de forma contínua, enquanto o outro, a cada 6 segundos, vai fazer uma repetição, né, uma ventilação nesse paciente, tá? Então, vai dar uma média aí de 10 respirações por minuto. A desfibrilação rápida. Assim que chegar o desfibrilador, né, externo automático, ou no caso, por exemplo, o manual, né, dentro do hospital, vai verificar, vai colocar, né, vai fazer posicionamento nesse paciente. Se for o DEA, né, que é o automático, vai verificar o ritmo. Em caso de ritmo chocável, ele vai fazer a aplicação de um choque. Lembrando que é tudo automático. Você faz o acionamento, coloca, né, as pás no local correto. E assim que você faz esse posicionamento, né, ele vai checar o ritmo cardíaco. Se tiver uma fibrilação ventricular, um ataque cardíaco ventricular sem pulso, ele vai solicitar, ele vai, né, gerar o aplique do choque, tá? Aí ele vai estar sempre conversando com vocês. Reinicia a RCP por 2 minutos até o DEA avisar sobre a verificação do ritmo. Então, você vai continuar fazendo, né, as manobras, as compressões, por 2 minutos. E daqui 2 minutos ele vai acionar de novo para fazer uma verificação desse pulso, se vai ser um pulso chocável, né, se ele precisa de um novo choque ou se ele não precisa de choque. Se não precisar, ele vai continuar na RCP até voltar esse paciente, tá? Continue até que o suporte avançado de vida assuma ou a vítima se movimente, tá? Então, esse paciente, ele retorna, né, à sua vida, ou esse paciente, ou o suporte avançado chegue. No caso, os médicos, né, vão tomar conta desse paciente. Em caso de ritmo não chocável, né, vai reiniciar a RCP por 2 minutos até ser avisado novamente para ser verificação de um novo ritmo, tá? Continue até que o médico assuma ou até que a vítima se movimente. Em hospitais onde não há disponível DEA, né, somente o desfibrilador manual, e nesse caso necessita de uma equipe médica disponível 24 horas, tá? Por exemplo, o DEA normalmente a gente encontra mais em áreas extra-hospitalar, fora do hospital, né? Que é, por exemplo, dentro de um aeroporto, um hotel, tá? Que tem que ter, porque se em caso, né, de algum paciente, né, por exemplo, algum hóspede, vamos supor, né, vier até uma parada cardíaca, tem que ter os primeiros socorros, tá? E dentro do hospital, normalmente, tem o desfibrilador manual, né? Nesse caso, tem que ter uma equipe médica 24 horas por conta, tá? Por quê? Porque se caso tiver um paciente que tiver uma parada cardiorrespiratória, né? Como é somente o médico que pode mexer, né, com esse maquinário, com essa
com esse equipamento, então tem que ter o médico responsável, né, para fazer essa aplicação de choque caso o paciente venha ter uma parada cardiorrespiratória, tá? Aqui, tendo em vista que é um procedimento privativo do profissional médico. Nesse caso, a equipe de enfermagem realizará o suporte básico de vida com a RCP de alta qualidade com desfibrilador posicionado próximo ao paciente para que quando o médico for assumir, ele faça um atendimento, né, e utiliza esse equipamento de forma imediata, tá? Desfibrilação. Ritmos com necessidade de choque. A fibrilação ventricular, que é esse que está aí do lado esquerdo, e do lado direito está o ataque cardíaco ventricular sem pulso, tá? Isso aí é para vocês terem uma noção, né, dessa diferença de um para o outro, tá? Aqui eu coloquei duas fotos para vocês verem a diferença entre o automático, né, com o manual. O manual, o médico ele tem que estar ali manuseando o equipamento, e o automático é só colocar as pás, né, na região instruída, né, na região ideal, e fazer ligar o equipamento para que ele funcione por si só, tá? Agora nós vamos ver aqui a desfibrilação, a diferença, né, entre desfibrilação e cardioversão elétrica. A cardioversão elétrica sincronizada é um procedimento no qual aplica o choque elétrico de maneira sincronizada, ou seja, a descarga elétrica ela é liberada na onda R, tá? No período refratário da despolarização cardíaca, e está indicada no tratamento de taquicardia como a fibrilação atrial, o flutter atrial, taquicardia paroxística supraventricular e taquicardias com complexo largo e com pulso, com complexo largo e com pulso, tá? Então, essa cardioversão, ela é mais como uma forma de tratamento, ela pode ser marcada, ela vai ser agendada, tá? A desfibrilação não, ela é de forma imediata, ela não pode ser agendada, ela é feita, né, para que o coração, ele volta ao seu ritmo normal, tá? A cardioversão também, né, vai ajudar com que esse coração, ele volte a bater de forma normal, tá? Mas a principal ideia da desfibrilação é uma forma de emergência, tá? Tem que ser rápido. A desfibrilação é um procedimento terapêutico que consiste na aplicação de uma corrente elétrica contínua, não sincronizada. Não precisa esperar aquela onda R, tá? Para aplicar esse choque. Esse choque despolariza o conjunto de todas as fibras musculares do miocárdio, tornando possível a reversão de arritmias graves, como a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular, permitindo ao nó sinusal retomar a geração e o controle do ritmo cardíaco. O que acontece? Essa desfibrilação, quando aplica o choque, ele meio que para esse coração e ele retorna aos seus batimentos normais, tá? Então é isso. Então a desfibrilação, né, ela não precisa ser marcada, ela não precisa ser agendada, né? Ela é mais como uma forma rápida, tá? Um atendimento rápido, no caso de uma parada cardiorrespiratória, tá? Em casos de, por exemplo, o paciente está com uma arritmia, né? Vamos aplicar um tratamento para esse paciente, pode ser aplicado a cardioversão, tá? É uma corrente elétrica que também, né, assim como a desfibrilação, que vai ajudar ao coração, né, manter o ritmo normal nos seus batimentos, tá? Por hoje é só. Na próxima aula eu vou continuar com vocês, né, no suporte avançado de vida dentro do hospital, tá? Eu dividi essas aulas porque ela ia acabar ficando um pouco extensa, né? Então eu dividi parte 1 e parte 2, tá? E na próxima aula eu falo com vocês sobre o suporte avançado de vida, né, dentro do hospital, tá bom? Aqui também eu não coloquei questões, né? Eu vou deixar para a próxima parte que a gente já faz tudo de uma vez, tá bom? Um beijo para vocês, ficam com Deus, estudem, qualquer dúvida que tiverem podem me procurar, tá? Um beijo, tchau!